Deus abençoe, irmãos. Estamos aqui para mais um programa da série de Daniel. E hoje nós vamos falar de Daniel capítulo 4. Eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos que no programa passado eu disse que nós entraríamos agora sobre o ressurgir do Império Romano, mas para organizar melhor e não ficar tão longo Daniel capítulo 3, nós decidimos deixar um pouco mais para frente para falarmos sobre esse tema. E hoje nós vamos entrar aqui em Daniel capítulo 4 e como tema eu quero pegar o fim do tempo da misericórdia. Agora, não vai dar tempo, irmãos, de nós lermos aqui o capítulo completo de Daniel capítulo 4. É um capítulo bem longo, então eu vou apenas citar, mas para o seu melhor entendimento é muito bom que você leia ele inteiro. Então vamos ler aqui o versículo 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Então, aqui mostra para nós que esse capítulo é um testemunho pessoal de Nabucodonosor para todo aquele reino. E então, ele vem e começa a exaltar a Deus aqui e contar sobre o sonho que ele teve, como ele ficou perturbado. Então, ele chama todos os sábios para virem interpretar, nenhum deles tem interpretação, exceto Daniel. E então, quando Daniel vem, ele conta o sonho e aqui vai narrando sobre Daniel chegando, o sonho sendo contado. Então, esse sonho se trata de uma grande árvore. Essa árvore, ela dava alimento para os animais, os pássaros vinham, né, os animais ali também vinham para comer embaixo dela, pegar a sua sombra. Esses animais representam as nações, esse é o processo migratório que havia na época, onde todas as nações vinham para o reinado de Nabucodonosor, onde eles conseguiam prosperidade naquele reinado, alimento, eles conseguiam suprimentos ali naquela nação. Então, essa árvore cresce, ele relata todo o sonho. Então, no final, ele diz, aqui nós vamos estar lendo, no final ele diz que um vigia desceu do céu. Nós vamos ler essa parte. Versículo 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu. Então um anjo desce do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Então, aí no versículo 17 fala que essa sentença era por parte dos vigias, dos santos, de Deus, para que ele reconhecesse que Deus era o dominador sobre todas as coisas. Então você pode terminar de ler na sua casa, você vai ver que aqui nesses versículos que nós lemos, primeiro, Deus ele desce aqui nesse sonho e ele estabelece um juízo sobre Nabucodonosor. Porém, esse juízo que veio, e Daniel interpretou o sonho desse juízo, dizendo que ele seria um animal no campo, esse foi o pronunciamento da sentença de juízo sobre Nabucodonosor. Mas aquilo não aconteceu naquele momento. Porque esse pronunciamento era uma advertência para que Nabucodonosor pudesse se arrepender. Então você vai ver que mais para baixo aqui nos versículos, Daniel vem e dá um conselho para Nabucodonosor. E diz para ele, olha, abandona os seus pecados, faz misericórdia, faz justiça ao pobre, porque senão essas coisas vão vir para o Senhor. E se o Senhor fizer isso, quem sabe isso pode ser, talvez isso seja prolongado. Então, Daniel ele dá essa advertência para Nabucodonosor antes do julgamento vir. E então se passa 12 meses da sentença até o cumprimento da sentença. Por quê? Porque Nabucodonosor não ouviu a advertência do profeta. Então ele continuou nos seus pecados, ele continuou na sua vida promíscua, e então, passado 12 meses, ele foi julgado então, e começou a viver como um animal, perdeu a sua mente. Agora, irmãos, eu quero pegar algo aqui que o profeta fala, e nós vamos acompanhar sobre isso, porque hoje nós vamos falar sobre o tempo da misericórdia. Para todo ser humano, para toda nação, para toda era, Deus estabelece um tempo de misericórdia. E se você não aceitar a advertência de Deus durante esse tempo da misericórdia, não resta nada a você a não ser o juízo iminente de Deus. Então eu quero mostrar para vocês aonde o Mombrana fala
que Nabucodonosor ele não se arrependeu. Agora, eu quero pegar antes disso, só para mostrar para vocês, aqui na mensagem Escritura na Parede, pregada em 8 de janeiro de 1958, o profeta diz no parágrafo 34. Simplesmente, gente, esteja ciente disso. Seja nação, igreja ou indivíduo, você colhe o que plantou. Nessa mesma mensagem, o irmão Branham diz, um dia seus pecados te encontrarão. E os pecados de Nabucodonosor estavam prestes a encontrá-lo. A taça da sua ira estava se enchendo. O termo taça se enchendo é justamente o tempo de misericórdia. Enquanto a taça está enchendo, há misericórdia, mas quando ela está cheia, então ela é derramada sobre aquelas pessoas. Você pode se arrepender dos seus pecados até a sua taça se encher. E Deus traz juízo. Observe, o irmão Branham diz, seja nação, seja igreja ou indivíduo. Em Daniel capítulo 4, nós estamos vendo o juízo de Deus sobre Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 5, nós vamos ver o juízo de Deus sobre toda a Babilônia. E esse juízo sobre Nabucodonosor, na verdade, ele foi uma advertência para a Babilônia inteira. É por isso que ali no capítulo 4 ele dá o seu testemunho sobre como Deus o havia julgado. Mas mesmo com aquele testemunho do indivíduo, aquela nação não se arrependeu dos seus feitos. E então teve que haver uma escritura na parede de um julgamento. Agora, na mensagem Deus guarda sua palavra, Mombran diz assim, pregado em 7 de abril de 1957, parágrafo 60, Mombran diz, eu quero que você compreenda que o pecado não ficará sem punição. Não importa que seja uma nação, ou uma igreja, ou uma casa, ou um indivíduo. O pecado deve ser tratado nas bases do julgamento, de nenhum outro modo. Ele não pode ser espiado dizendo, eu errei, agora eu farei o bem. Isso não funciona. Você mesmo não pode fazer reconciliações, porque as reconciliações já foram feitas. É uma confissão que você está errado, então venha e conserte. Então o pecado deve ser tratado, e Deus sempre trata com o pecado através do julgamento. Nabucodonosor precisava vir a uma confissão e um acerto, e o profeta aconselhou ele a isso, mas ele não deu ouvido. Então, na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. O profeta diz, e enquanto isso se aproxima, essa taça está se enchendo. Aí ele diz que o arrependimento tinha sido pregado por Billy Graham, Oral Roberts, por todos estes. E aí o Mombran diz que, eu vou ler para vocês. E o arrependimento tem sido pregado por Billy Graham, Oral Roberts e quanto mais, profetas e assim sucessivamente tem cruzado a nação com sinais e maravilhas. E ela continuamente se dá ao pecado. Essa é a razão pela qual eles não têm se arrependido. O arrependimento traz. Note, Acabe não se arrependeu ante a repreensão de Elias. Se Acabe houvesse se arrependido e houvesse caminhado humilhado diante de Deus, a coisa nunca haveria sucedido. A mesma coisa para Nabucodonosor. Se ele houvesse se humilhado, nunca teria vindo aquele juízo. Agora, ele não se humilhou. Mombran diz, o que sucedeu? Sua profecia foi cumprida, e os cães a comeram e lamberam o sangue de Acabe. Exatamente de acordo com a palavra, ele viu a taça cheia. Então ele diz um pouco mais para baixo. Ele tem que arrepender-se quando Deus chama, ou a ira de Deus será com ele. Se não há arrependimento, então é certo que virá juízo. Parágrafo 167, o profeta diz, Acabe não se arrependeu, Nabucodonosor não se arrependeu. As pessoas no dia de Noé não se arrependeram e o juízo os varreu. Agora, porém, ele primeiro admoesta todo mundo, todos têm uma admoestação. Então, primeiro ele adverte, depois ele traz o juízo. E a única coisa que pode deter a ira de Deus, o profeta fala, é o arrependimento. Então, na mesma mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo, pregado em 24 de julho de 1963, no parágrafo 116, Mombran diz assim. E agora, encontramos aqui que estes profetas que falaram, eles falaram que eles disseram chegou a suceder. E se a ira de Deus é derramada sobre o povo, há uma única coisa. Se aquele profeta disse que alguma outra coisa ia suceder, há uma só coisa que pode deter a mão de Deus. Isso é o arrependimento. O arrependimento para Deus é o que detém a sua ira. Então, mais para baixo, o Mombran, no parágrafo 123, ele diz, agora encontramos que um arrependimento rápido, algumas vezes, detém a ira por um instante. E depois ele diz, se não há arrependimento, então é certo que virá o juízo. E o Mombran diz assim, na mesma mensagem, parágrafo 184, Deus nunca tem dado a uma nação uma destruição sem avisar-lhe. Ele nunca destrói a um homem sem avisar-lhe. Então ele veio e deu aquele aviso para Nabucodonosor,
como nós temos hoje visto o irmão Brana dando um aviso para o mundo inteiro também, certo? Então vamos continuar aqui. Agora, irmãos, a Bíblia fala sobre esse tempo de arrependimento. Você vai encontrar isso lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, onde a Bíblia diz, está falando para ela de Tiatira, então diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Brana diz que isso teve um cumprimento lá, se tratando da grande prostituta, que é a Igreja Católica. Deus deu um tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu dos seus pecados. E também isso tem uma aplicação para os nossos dias, porque Deus, quando ele veio trabalhar com os gentios, ele deu 7 eras, e essas 7 eras é o tempo de arrependimento dos gentios. Enquanto você se arrepende dentro dessas 7 eras, você tem misericórdia. Agora, quando acabar essa 7ª era, cronologicamente falando, com o rapto da igreja, então não há mais misericórdia para os gentios. O sangue sai dos gentios e vai para os judeus. E Deus não trabalha com 2 povos ao mesmo tempo. Então a misericórdia sai dos gentios e vai para os judeus. E não há mais misericórdia. Então, em Isaías capítulo 55, versículo 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, se você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar, é porque haverá um momento que você vai tentar buscar e não vai poder achar. A Virgem Nécia vai buscar o azeite e não vai poder achar. Por quê? Porque o azeite é o Espírito Santo, é Deus na terra. Salmo 69, versículo 13 diz: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Então há um tempo em que você aceita e há um tempo que você não é aceito. O tempo aceitável é o tempo da misericórdia. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então observe, tudo isso é o tempo da misericórdia, tempo oportuno, tempo aceitável, tempo de arrependimento. Essas são as 7 eras da igreja. Agora, nós estamos perto desse tempo acabar. Agora eu quero trazer algo para vocês. Lembra que eu disse para vocês que assim como Deus deu uma advertência para Nabucodonosor antes do juízo, Deus também deu uma advertência para a Babilônia antes do juízo. E a advertência da Babilônia antes do juízo é Daniel capítulo 4. Deus tomou Nabucodonosor como um exemplo para que ele testificasse. Lá no versículo 1 que nós lemos, ele disse nações, povos, línguas. Ele testificou para todos como que Deus advertiu e julgou ele. Mas eles não se curvaram ao Deus verdadeiro. Então no capítulo 5 vem o juízo, escritura na parede. Então observe, e eu quero mostrar para vocês que Deus também trouxe para essa geração nossa. Ele pegou vários homens, trouxe sobre esses homens juízo, para que fosse dado exemplo para as nações e as nações se arrependessem. Bom, Lucas, quando foi que Deus trouxe esse juízo para que as nações se arrependessem? Observe isso, capte isso. As trombetas são juízos em parte para levar o homem ao arrependimento. As trombetas são juízos parciais para que o homem possa ter uma pequena tribulação, uma tribulação amadora e se conscientize do que está vindo pela frente. Mas sabe o que a Bíblia fala? Observe, é por isso que lá em Apocalipse 9, versículo 20, a Bíblia diz que eles não se arrependeram das suas obras. Observe, os homens que não foram mortos por essas pragas. Deus mostrou o poder da bomba atômica. Deus mostrou para eles o poder das bombas de gases. Deus mostrou para eles todo aquele poder de guerra, onde 60 milhões de pessoas foram mortas. E o mundo não se arrependeu. Não se arrependeu de suas idolatrias, não se arrependeu de suas feitiçarias, não se arrependeu de suas obras. Então o que resta para eles? Juízo, julgamento, terceira guerra mundial. Porque eles não estão se arrependendo. Leia lá Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. E se você observar, lá, olha só, irmãos, por isso que eu digo, não é que Deus não quer salvar o mundo. Ele morreu pelo mundo inteiro. Mas as pessoas não aceitam o perdão, as pessoas não aceitam a misericórdia no tempo oportuno, no tempo aceitável, no tempo da graça. Então o que acontece? Quando não se aceita a misericórdia através do arrependimento, tudo que resta é juízo. Irmãos, aí as pessoas dizem, Deus é mau, porque, irmão, Deus não é mau, Deus é misericordioso, grandioso. E essas pessoas do mundo, eles são tão ímpios, tão cruéis, tão rígidos de coração, que a Bíblia fala em Apocalipse 16, versículo 11, que quando eles tiverem a dor por causa das chagas malignas que vão vir, que o Mombreno diz que o câncer parece uma dor de dente perto dessas chagas, a Bíblia diz que eles vão blasfemar do Deus do céu e não se arrependerão de suas obras. Não importa o quanto eles sofram, não importa o quanto Deus derrama juízo, eles não se arrependem nas trombetas, eles não se arrependem nas taças, eles têm que ser destruídos, eles têm que ser aniquilados, eles têm uma natureza diabólica, eles não podem se arrepender. Então observe, então irmãos,
É o que eu estou dizendo, o tempo da misericórdia, enquanto essa taça está se enchendo, Deus não derrama ela, Deus te dá um tempo de arrependimento. Então nós tivemos essas 7 eras da igreja que foram. Agora a Bíblia fala em São João capítulo 3, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o que condena o mundo? Eles amam mais as trevas do que a luz. Não importa o quanto eles sofram, eles podem ser corrigidos, eles não se arrependem, não muda a sua natureza, eles só revelam ainda mais sua natureza. Se você, como eu vi esses dias alguém dizendo, se você amassa o trigo ele vira pão, se você amassa o joio ele vira veneno. Então a mesma tribulação sobre 2 tipos de semente diferentes produzem resultados diferentes. Para nós, você vira pão quando você passa por tribulação, eles blasfemam contra Deus, são blasfemadores. Agora, a mensagem de revelação dos 7 selos, o segundo selo, o irmão Branham disse, ele está falando sobre os judeus. Então, alguns estavam dizendo, o anticristo vai ser judeu, o irmão Branham disse, não vai ser dessa maneira. O profeta diz dos judeus, ele fala, seus olhos foram cegados propositalmente para que nós pudéssemos ter um meio para entrar, dando-nos um tempo de arrependimento. 7 eras da igreja, tempo de arrependimento. Então, no quarto selo, o irmão Branham diz assim no parágrafo 260, veja como ela fez aqui, ela rejeitou a mensagem de Deus para seu arrependimento. Ela começou como anticristo, ele está falando da igreja. E isto é o que ela foi. Ela se tornou um falso profeta, um diabo encarnado, e ela fez com que seu falso ensinamento. Então, com tudo isso, Deus lhe deu tempo para que se arrependesse. Tentou obtê-la. O irmão Branham diz, você vê a paciência de Deus, como maravilhoso, né? Como o seu amor. Aí o irmão Branham diz no 262, rejeitar a mensagem de Deus, veja, foi pedido a ela que se arrependesse e voltasse para o seu lugar de onde caiu. O irmão Branham diz, de onde ela caiu? Da palavra, correto? Eva caiu da palavra, a igreja caiu da palavra. O irmão Branham diz assim, mais para baixo. Veja, a ela foi dado tempo para se arrepender, voltar. Arrepender significa voltar, retornar, dar meia volta, voltar. Então ele disse assim, o profeta diz no 268, arrependam-se, voltem, antes que seja tarde demais, se já que não é muito tarde. Em um desses dias aquele cordeiro deixará o seu lugar, então tudo estará terminado. A misericórdia então vai acabar. Agora observa aqui no 271 o que o profeta fala. Então o que eles fazem? Eles finalmente, observa, o irmão Branham diz que eles não se arrependem. Então por eles não se arrependerem, qual o resultado que eles chegam? O irmão Branham diz. Então o que eles fazem? Eles finalmente formam uma imagem à besta, outro poder, observa, e age para com a noiva do cordeiro, como ela o fez em Apocalipse 13, 14. Isto é o que eles fazem, simplesmente perseguem exatamente do mesmo modo. As igrejas criticam da verdadeira noiva de Cristo, como Roma sempre fez. Então eles vão terminar lá no concílio. Agora, na mensagem, eu acuso essa geração por crucificar a Cristo novamente, o profeta diz no parágrafo 64. Portanto, o tempo para arrependimento para uma nação se tem ido. Eu creio que essa nação não pode arrepender-se. Eu creio que tem cruzado a linha entre misericórdia e o juízo. Eu creio que ela está se movendo na balança. Então observa. E assim, lembra que o profeta diz como Deus faz com uma nação, com uma igreja, ele faz com o mundo, ele faz com o indivíduo. Então o irmão Branham está dizendo sobre o tempo que eles estão cruzando a linha. E eu já vou encerrar, eu quero apenas ler mais alguns parágrafos aqui, nós vamos encerrar. Deus guarda a sua palavra, parágrafo 57, pregado em 7 de abril de 1957. Agora, nós já temos transposto a fronteira da misericórdia até não restar mais nada a não ser julgamento. Porém, o justo não terá que ser punido com o injusto. Deus virá e Jesus remirá a sua igreja e subiremos para encontrar com ele nos ares. E isso será bem distante de quaisquer bombas e problemas e estaremos protegidos durante aquele tempo. Agora, almas que estão em prisão agora, 10 de novembro de 1963, parágrafo 293. Você sabe, você pode nem mesmo estar no livro de uma igreja, mas pode ser a sua vida justa que esteja impedindo a ira de Deus de cair sobre o mundo hoje. Quem que está impedindo a ira de Deus de cair sobre o mundo hoje? Nossa vida justa. O mundo não crê nisso. Você, mulher que é chamada de santa roladora, você, homenzinho que mal conhece algo, que clama a Deus noite e dia pelos pecados do país, você pode ser aquele que esteja afastando a ira. Se eu puder encontrar 10, eu pouparei. Se eu puder encontrar 10, como foi no dia de Sodoma, assim será. Veja o que eu quero dizer? Então o irmão Branham continua mais para baixo aqui, dizendo, num desses dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Quando a pessoa cruza a linha, ela nunca mais tem o desejo de fazer o que é correto. É onde o mundo está caminhando. Você ouviu o que eu disse? É questão de irmão, irmã, vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o evangelho, seguramente,
mas jamais o aceitará. Você não pode aceitá-lo, porém o evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem ser salvos. Então, nós vamos parar por aqui. Eu apenas queria trazer um pouco sobre isso, para nós vermos o tempo de arrependimento, a advertência de Deus e então após o juízo. Que Deus abençoe sua vida e que Ele continue acrescentando luz em sua palavra.